quero convidar os meus irmãos para juntos lermos Mateus capítulo de número 7, dos versículos de número 24 ao de número 27. E poderemos também ler o de número 28 e 29. Mateus 7, dos versículos de número 24 ao de número 29. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lemos assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como autoridade e não como os escribas. Amém? Pai Santo, obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos para a leitura da tua palavra. Agora, Senhor, que estaremos compartilhando aquilo que o Senhor fez descer ao meu coração, que caia como uma semente em boa terra, Senhor. Que o Senhor possa tratar com cada um de nós, da maneira que só o Senhor sabe fazer. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos bons ouvintes e principalmente praticantes da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecermos firmes, assim como o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, chegar na rocha é difícil, mas é preciso. E para chegar na rocha, nós precisamos passar pela areia. Não tem como chegar na rocha sem passar pela areia. Por isso que o Senhor, quando trouxe esse ensinamento, ele falou que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, o Senhor o assemelha com um homem prudente, com um homem sábio. Por que Jesus aqui faz referência de casa? Por que será que Jesus faz referência de casa sobre construção? Porque aqui, nesse texto, Jesus fala de casa, mas não é só propriamente dito uma casa. Porque naqueles dias que Jesus ensinava com sabedoria e com autoridade, ele colocava casa porque casa significava moradia. Casa significava lar, casa significava família, casa significava refúgio, casa significava abrigo. Casa naqueles dias, para Jesus ensinar, significava isso. Então, quando Jesus diz o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele é um homem prudente, assemelha a um homem prudente. Por quê? Porque ele não está construindo só uma casa, ele está construindo uma moradia. Aonde ele está construindo, o objeto daquela construção, daquela edificação, é abrigar a sua família. É onde a sua família pode ter um lugar de refúgio, onde ela pode sentir segurança. Então Jesus trata de um assunto específico, de colocar para aqueles dias e para nós também, o significado de casa. Não é só um lugar. Não é só um lugar onde alguém vai para casa para dormir. Não, Jesus trata de um assunto muito mais profundo. Infelizmente, com o passar do tempo, casa se tornou um sinônimo de propriedade. É de bens, é de aquisição, é de valor monetário. Hoje casa está se tornando isso. A pessoa compra um terreno, constrói uma casa, mas para alugar. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Mas casa que Jesus está dizendo aqui, não está se tratando de propriedade. Não se está se tratando de investimento. Não. Jesus está mostrando aqui a importância de construir a casa sobre a rocha, de ter aqueles que nós temos como famílias debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Por isso, da importância de construir a casa sobre a rocha. Observemos que para chegar na rocha é difícil, e exige tempo, exige esforço, existe permanência, e existe também
o desejo de querer ali estar. Agora observem, queridos, não é só ouvir. O só ouvir não basta. O texto nos mostra isso. Quantas pessoas estão ouvindo, mas não estão colocando em prática? E o texto adverte a quem o Senhor compara. Observem que primeiro ele faz o assemelhá-lo-ei, e depois Jesus, eu vou comparar. Então existe uma diferença entre assemelhar e comparar. Assemelhar fala de qualidade. Comparar vai falar de característica. São características que a pessoa tem. Eu acho que é o meu aqui que está gritando. Então, quando Jesus trata desse assunto específico, está mostrando para mim e para você que nós não podemos ser só ouvintes. Porque quem ouve corre o risco de esquecer. Mas quem ouve e pratica, fica naquela permanência, vou ouvir e vou praticar. E quando ouve e pratica, existe o resultado. E o resultado é que glorifica ao Senhor. E nós precisamos estar atentos com isso. Porque, veja bem, o versículo de número 24 que nós lemos, diz assim, ouve e pratica. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. São duas condições que Jesus trata aqui. Para que possa suportar as adversidades, as forças contrárias, precisa dessas duas condições, escutar e praticar. E justamente sobre construção, sobre edificação. Então, ouve e pratica o que a palavra tem falado com você. O que a palavra tem falado comigo? O que Deus tem tratado comigo e com você a respeito da nossa vida com Ele, da nossa vida espiritual, como nós estamos lidando com o Senhor, com a nossa vida espiritual. Porque, queridos, quer queira ou não, para muita gente, no final haverá uma prestação de contas. Estaremos de um lado, de forma individual, e o Senhor do outro. Eu tenho minha esposa, tenho os meus filhos. Mas cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. E tudo será de uma forma patente, clara, nua. E estaremos assentados com Ele. E todo esse tempo que nós temos aqui, construindo essa nossa vida espiritual, construindo esse nosso relacionamento com Ele, o texto nos mostra como devemos fazer isso. Ouvindo e praticando. Praticando e ouvindo. Quem ouve e pratica vai querer ouvir mais e vai querer praticar mais. E quem pratica mais e ouve mais, tem resultado. Não tem como só ouvir e querer do Senhor uma resposta positiva. É claro que o Senhor nos dá respostas positivas, mas dentro dessas respostas positivas que nós tanto queremos ouvir, Ele nos chama para mais perto dEle e diz, agora você precisa praticar. Os irmãos vão se recordar que falei aqui alguns dias atrás, que nós não precisaríamos aprender mais nada acerca das escolhas erradas. Por conta de escolhas erradas, escolhe-se o solo, o alicerce errado. Não tem como dar certo. Se nós olharmos para o texto, e falei aqui logo no início, que aqui é dividido em grupos. São duas casas, são dois construtores, são dois tipos de solo. E observem, a diferença aqui está onde? Está no construtor, em quem está construindo, e está no tipo de solo. As duas diferenças estão só aqui. Por quê? Porque as forças contrárias, o texto nos diz que são as mesmas, para as duas casas. Então observe, as duas forças contrárias são as mesmas, vai chegar perto da casa. A única coisa que difere é o construtor e o solo. Isso me leva a pensar e entender que as casas eram iguais. As casas eram iguais. Porque o texto diz que desceram a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. E combateram contra a casa. Cada uma,
a rocha e da areia. Então, as forças contrárias eram as mesmas, com a mesma intensidade, com a mesma adversidade, tudo era o mesmo. Mas a casa eram iguais. E por que uma cai e outra não? Porque foi formada, foi construída, foi edificada sobre a areia. Quem vai construir alguma coisa de qualquer jeito para ficar debaixo? Quem vai construir uma casa de qualquer maneira? Não, as casas elas foram bem construídas. Foram bem construídas, porque o material dado é de primeira. Mas a questão da escolha ficou no alicerce. E o alicerce fez com que a pessoa que escolheu não atentasse para isso. O que vem depois da construção, queridos, é para derrubar. O que vem depois da nossa vida com Deus é para nos tirar da rocha. O que vem depois da nossa vida com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, é para derrubar. Por isso que em João 10:10 diz, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas Cristo, que é a rocha, veio para dar vida e vida em abundância. Então eu, Moisés, preciso entender que quando eu estiver construindo, nesse processo de construção da minha relação com Deus, da minha vida espiritual, eu preciso estar firmado na rocha. E estando firmado na rocha, o resultado qual é? Vai descer a chuva, vai soprar os ventos, vão correr os rios e a casa vai se manter de pé. Por quê? Porque, queridos, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria ensinado naqueles dias sobre esses dois alicerces. Não é fácil permanecer de pé. A casa eram iguais, construído com o mesmo material, com o mesmo arquiteto, com o mesmo projeto, com o mesmo material de primeira, tiveram o mesmo tempo para construir. Mas uma caiu e a outra ficou de pé. Simplesmente por conta de uma escolha errada. E quantas pessoas, nesse momento, estão fazendo escolhas erradas? Talvez não se importando com o resultado da sua vida futura, da sua vida, do seu lar eterno. Qual será o lar eterno de muitas pessoas pelas escolhas que estão fazendo agora? O que você tem edificado? Como você tem edificado? Observe, edificar, isto é pessoal. Cada um, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É bem verdade que ali está falando sobre alimentação. Mas se trata de cada um dará conta de si mesmo a Deus por conta do que come, por conta do que bebe, por conta do que veste, trazendo isso para o contexto que lá está escrito, imagine das outras coisas. Imagine dos pensamentos. Imagine das ações. Imagine das nossas palavras. Nós vamos dar conta. Porque muitos, queridos, estão tendo comportamentos. Palavras, ações, pensamentos, atitudes e segue. E são comportamentos, são pensamentos, são ações, são palavras de alguém que diz que está firmado na rocha. E é fácil identificar quem está e quem não está. Porque quem ouve, pratica, está na rocha. Quem ouve, pratica e acaba com pensamentos contrários à vontade de Deus, não pode estar firmado na rocha. Está mais preso à areia do que na rocha. Então, edificar é pessoal. Segundo, o que está sendo edificado é pessoal também. Se é pessoal eu edificar, o que eu estou edificando é pessoal. Eu vou prestar conta daquilo que eu estou edificando. Com escolhas certas ou com escolhas erradas. Eu vou dar conta. Para aquilo que é certo, eu trago para mim as forças contrárias, porque vai vir. Para aquilo que é errado, vem força contrária também. Cabe a cada um de nós sabermos o que nós estamos edificando e o que estamos edificando. Outro sim, onde está sendo edificado. Porque não é só edificar, não é só construir, não é só gastar tempo edificando, tem que ser na rocha. E tem que ser em Cristo. Agora, quarto,
como se está edificando faz toda a diferença. É o que nós estamos tratando aqui. A maneira que eu estou edificando faz toda a diferença. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer maneira. Onde você tem construído, onde você tem edificado a sua casa? Se perguntarem para mim, a resposta mais lógica é qual que seria? Na rocha. Ou alguém aqui vai responder, eu estou construindo na areia, com vontade mesmo, abriu o pulmão e dizer, eu estou construindo na areia. Não vai. Mesmo que esteja construindo na areia, a resposta ela vai tender para qual lado? Na rocha. Quem é que vai querer dizer, olha, eu estou construindo a minha casa na areia? Não vai. Mesmo que esteja gastando tempo com a areia, ele vai falar que está construindo na rocha. Porque ele sabe, queridos, nós sabemos qual é a consequência final desta construção, nós sabemos. Então não adianta a pessoa chegar e dizer que está construído na rocha pelas palavras. Tem que dizer que está construído na rocha com atitudes. Porque ouve e pratica. Muitas pessoas, queridos, muitas pessoas têm as suas construções na mente, quando deveriam ter a construção no coração. Mas, irmão Moisés, o coração é enganoso. Sim, o coração é enganoso, mas o Senhor sonda e esquadrinha o meu e o teu coração. Por isso que o texto ainda aponta assim, filho meu, dai-me o teu coração. Ora, se Deus está tratando do meu coração, como que as coisas que estão lá, se Ele está tratando, cuidando, como pode ter alguma coisa lá que contraria a vontade dEle? Pode ter algo que possa me levar a construir a casa na areia? Não. Sempre vai pender, quando nós estamos na rocha, sempre vai pender para fazermos a vontade do Senhor. É difícil? É. Não é fácil, mas é possível. Essa pergunta que ela vem ao meu encontro e ao teu encontro. Onde você está construindo a tua casa? Como falamos, casa, quando Jesus ensina aqui, não é patrimônio, não é propriedade, não é investimento. Casa aqui significa moradia, significa lar. Tem até alguém que diz, aí escreveu, não sei quando e quem foi também. Você está indo para casa ou está indo para o lar? Tem pessoas que têm casa, mas não têm um lar. E Jesus está tratando aqui de lar, de moradia, de refúgio, de abrigo, de lugar seguro, lugar aonde a família se reúne. Jesus está tratando disso. Não está tratando de outra coisa. Por isso que ele fala, aquele que constrói a sua casa, aquele que constrói a sua vida familiar, a sua vida social. E vamos lá. A palavra casa aqui, ela pode apontar para a minha vida com Deus. A palavra casa aqui, permita-me dizer isso, a sua casa pode apontar para a tua vida com Deus. E nós precisamos saber onde nós estamos construindo. Casa aqui, ela pode apontar para a minha família. Eu, minha esposa e meus filhos. Pode apontar, porque casa significa moradia. Por isso que Jesus fala lá em João 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, casa aqui, no contexto aqui, Jesus está falando assim, olha, casa aqui significa morada, não é patrimônio. Casa aqui, a casa ela tem que estar bem alicerçada. Ela não pode ser construída de qualquer jeito, mesmo que seja uma casa bonita, mesmo que seja uma casa vistosa. A casa ela tem que estar construída sobre a rocha, senão ela cai. Senão ela vai cair. Então a casa aqui, pode apontar para a minha família. Quer mais? A casa aqui que Jesus está se referindo pode apontar para o meu ministério. O meu ministério, o meu chamado. Como que eu estou construindo o meu chamado com o Senhor? É sobre a rocha? Falamos aqui, queridos, que quando nós construímos sobre a rocha, permanece.
permanece, porque o vento vem, a chuva desce, os rios correm, o vento sopra, combate contra a nossa vida. Se nós estivermos contra a rocha, nós iremos permanecer. Nós iremos permanecer. Mas se estiver sobre a areia, é grande a queda, é grande a ruína. Agora observem, então o meu ministério, como que eu estou construindo ele? Mas, meu irmão Moisés, eu não tenho ministério, mas você foi chamado pelo Senhor. Você é escolhido do Senhor. Não despreze isso. Não abra mão disso. Observem que aponta também para a minha profissão. Aquilo que eu faço como profissional, eu tenho que fazer firmado na rocha. A minha profissão diz, olha, você está firmado na rocha, então dê bom exemplo. Faça o melhor, como o texto nos diz, faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor, para o próprio Deus, e não para homens. Então a minha profissão, ela também tem que estar, o resultado dela tem que estar firmado na rocha. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque o meu melhor aponta que eu estou firmado na rocha. Então, até na minha profissão, o meu tempo, eu tenho que construir sobre a rocha, porque esse tempo precisa ser um tempo de qualidade. Esse tempo precisa ser eu e Deus, Deus e eu. Quantas vezes, queridos, você já deve ter passado por isso, que não é um privilégio só do Moisés, não, você já deve ter passado por isso. Momento difícil da tua vida, momento que você estava querendo desistir, parar, abrir mão de tudo. Você entendia que aquilo era impossível de acontecer, a resposta de uma oração, e Deus entra com providência, mostrando, eu estou com você, permaneça firme na rocha. Olhe para baixo, veja se seus pés estão bem plantados na rocha. Porque, queridos, essa rocha, ela não tem limo. Essa rocha não tem limo. Essa rocha, ela nos sustenta, ela é firme. Então, a minha profissão, o meu tempo precisa estar sendo construído sobre a rocha. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda, mas eu quero ter esse tempo com qualidade com o meu Senhor. Construir esse tempo, aproveitar desse tempo que eu tenho ainda, que me resta ainda, eu quero aproveitar ele com qualidade. Alguns já estão com um tempo mais avançado, outros não. Mas, queridos, se fosse assim, quem tem mais vai primeiro? Não, mas não é assim. Não é. Não é. Se fosse assim, seria, bom, está chegando o meu tempo, estou avançado na idade, então está chegando o meu tempo. Não é. Por bondade de Deus, nós estamos aqui. Mas Ele poderia ter tirado o nosso fôlego de vida já. E qual seria o resultado do encontro quando nós nos apresentássemos a Ele? Qual seria a resposta que nós iríamos receber dEle? Pela construção desse tempo com Ele. O que eu preciso também, essa palavra casa também pode estar apontando para a minha entrega. O quanto eu estou me entregando. O quanto eu estou me relacionando com Ele. Qual tem sido a qualidade dessa entrega? Como que eu estou construindo isso? Quantas vezes Ele tem pedido a mim e a você para fazermos algo em relação ao nosso benefício, sobre o nosso relacionamento com Ele? Quantas vezes Ele já tem pedido isso sobre a entrega? E o quanto nós estamos entregando? Às vezes nós nos dedicamos para tantas outras coisas, nos dedicamos, nos empenhamos sobre tantas outras coisas, somos tão pontuais, somos tão exigentes, nós nos entregamos tanto, mas aqui o Senhor está falando assim, o que você está entregando para mim está sobre a rocha? Está sendo colocado sobre a rocha? Está firme na rocha? Porque se não tiver o que está sendo entregue, vai ruir, vai cair, não tem valor. O tempo aqui, o Senhor fala entrega, o meu viver como servo. Como que eu estou construindo isso? Aonde eu estou construindo? De que maneira eu estou construindo? As informações eu já tenho. Eu sei que a chuva vai descer. Eu sei que os rios vão correr e com força. Eu sei que os ventos vão vir de forma muito forte. Vai combater contra esse viver como servo. E como que eu vou me manter em pé? Estando
na rocha. Aponta também para um viver como filho, não só como servo. Como servo, eu tenho as minhas obrigações. Como filho, muito mais. Muito mais eu tenho como filho. Porque como filho eu represento a autoridade do Pai. Como filho eu sou testemunha do Senhor. Como servo eu tenho que trabalhar. Como filho eu tenho que respeitar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que dar exemplo. Como que eu estou construindo esta casa? Como eu estou construindo o meu viver como filho? Eu sou filho, mas você está andando como um filho de Deus? Você está pensando como um filho de Deus? Você está respondendo como um filho de Deus? Você está agindo como um filho de Deus? O texto está nos levando para isso. Porque casa, como tenho dito, queridos, casa não é só um patrimônio. Não é só um investimento. Casa que Jesus está mostrando que é algo muito maior, muito mais importante. E este importante nós temos que valorizar e não desprezar. Quantas pessoas, por terem construído a sua casa na areia, e pensavam que estava na rocha. Eu estou falando de vida, de viver como filho. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, pregando, cantando, tocando, ensinando, orando, intercedendo. Quantas pessoas estão dentro da igreja que eu e você não conseguimos diferenciar quem é e quem que não é. Mas o Senhor sabe quem são os deles. O Senhor sabe. E quando Ele olha para mim e para você, Ele fala, esse é meu. Esse está afirmado na rocha. Esse está chegando na rocha. Está chegando agora. Porque eu estou colocando ele lá. O texto nos mostra, queridos, de uma forma, se nós olharmos de uma forma mais conclusiva, de uma forma mais pontual, nas entrelinhas, não é só a casa aqui que está escrito, não. Não são só essas 4 letrinhas que estão escritas aqui, não. Pare para pensar, e você pode pensar e aumentar essa lista. Como eu estou construindo a minha casa como filho, ainda tem como eu estou construindo a minha casa, como eu estou construindo os meus recursos, como é que eu estou usando os meus recursos, aquilo que chega nas minhas mãos como bênção, como algo dado por Deus, é fruto do meu trabalho, fruto do suor do meu trabalho, mas como eu estou construindo a minha casa, como eu estou lidando com os recursos que o Senhor faz chegar nas minhas mãos. Como que eu estou lidando com isso? O Senhor nos mostra que eu estou lidando com esses recursos que o Senhor coloca nas minhas mãos, estando firmado na rocha ou estando firmado na areia. Nós precisamos identificar isso também. Como nós estamos construindo aquilo que o Senhor tem nos dado. De que maneira nós estamos investindo. Qual tem sido o proveito que nós temos tirado desses recursos dados pelo Senhor. Então eu preciso saber. Porque um dia eu vou estar diante dele para prestar conta. E prestar conta pela minha vida. Prestar conta da maneira que eu lidei com a minha família, da maneira que eu atendi o meu ministério, da maneira com que eu me dediquei à minha profissão, da maneira que eu entreguei o meu tempo, da maneira que eu entreguei a minha vida aos cuidados dele, da maneira que eu vivo como servo, da maneira que eu vivo como filho e da maneira como eu uso os meus recursos para o reino. Eu vou prestar contas. E que nós possamos estar firmados na rocha, para que quando chegar aquele dia da prestação de contas, possamos ser reconhecidos pelo Senhor e sermos chamados de benditos de meu Pai. Porque estamos sobre a rocha. Agora, será que eu estou edificando, construindo tudo isso que eu falei? Será que eu estou edificando, construindo só no ouvir? É uma coisa que nós temos que pensar.
E eu convido você para que faça essa reflexão sobre isso. Como que eu estou construindo? Eu estou só ouvindo? O texto nos mostra que tem que ser um todo. Construir, ouvir e praticar. Eu preciso ouvir os seus ensinamentos, os ensinamentos que a voz escrita me traz, os ensinamentos que a voz escrita me confronta, os ensinamentos que a santa palavra de Deus coloca diante de mim. Então eu tenho que ouvir esses ensinamentos e colocá-los em prática. É só os ensinamentos? Não. Às vezes nós já sabemos. Aí vem as advertências sobre aquilo que nós já sabemos. Então eu tenho que construir, ouvir e praticar os ensinamentos, as advertências. Aí vem os ensinamentos, as advertências. Aí depois vem os conselhos. Ele nos aconselha, faça isso. Não está certo dessa maneira. Não está certo dessa forma. Vem as ordenanças. Porque se vem os ensinamentos, as advertências, os confrontos, os conselhos, vem as ordens. Aí a coisa começa a ficar mais apertada. Porque aí já não é mais um ensinamento. Aí já não é mais uma advertência. Aí já não é mais um conselho. Aí já é uma ordem. E quando chega na ordem, nós como filhos, nós temos que obedecer. Nós como servos, nós temos que obedecer. Nós como chamados, nós temos que obedecer. Nós como escolhidos, nós temos que obedecer. Então, veja bem, e quem não obedece? É bom que abra bem os ouvidos para ouvir. A casa vai cair. A casa vai cair e vai ser grande a queda. Então, quem está com o ouvido um pouquinho tapado, é bom abrir, escutar bem isso. Se não estiver firmado na rocha, sobre esses pontos que nós falamos aqui, vai cair. E o texto diz que vai ser grande a queda. Vai ficar em ruínas. E observem, queridos, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram a casa. São forças contrárias, que enquanto nós estivermos aqui, nós não estaremos isentos dessas forças contrárias. Não estaremos. E nós precisamos saber disso, e se já sabemos disso, precisamos estar atentos, porque a qualquer momento desse, essa chuva pode descer. Esse rio pode correr. Esse vento pode soprar. E combater contra mim e contra você. E onde nós estaremos? Vai fazer toda a diferença. A diferença, queridos, estava na escolha que o construtor fez. Se você me perguntar, ele sabia? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele sabia. Mas mesmo assim ele escolheu o que era mais fácil. Mesmo assim, ele não quis empregar mais forças, não quis empregar mais esforços, ele simplesmente construiu porque ficou mais fácil. E talvez na construção que ficou mais fácil, ele até acabou primeiro do que aquele que construiu sobre a rocha. Porque o que construiu sobre a rocha teve que empregar esforços, teve que gastar mais tempo. Então, acabou primeiro. Mas qual é o resultado? Será que vale a pena acabar primeiro? Será que vale a pena escolher aquilo que é mais fácil? Sendo que em João 16:33 nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Isto é uma certeza falada, dita pelo Senhor. No mundo tereis aflições. E aflições, essa chuva que desce, esse rio que corre, esse vento que assopra, nós não escolhemos. Não tem como escolher qual tipo de provação eu quero passar, qual tipo de dificuldade eu quero passar. Nós não escolhemos, simplesmente elas vêm, nós querendo ou não, elas vão vir de encontro a nós. A diferença é, o que nós podemos escolher é como passar. É como passar, porque o texto diz, tenha bom ânimo. Isso eu posso escolher. Como é que eu vou passar quando essa chuva descer? Como é que eu vou passar quando esse rio correr? Como é que eu vou passar quando esse vento soprar? Eu posso passar de bom ânimo. Por quê? Porque eu estou firmado sobre a rocha. E ao invés de murmurar, eu vou louvar ao Senhor.
Ao invés de eu reclamar, eu vou cantar um hino de louvor a Deus. Bendito seja o Senhor, por ter tirado os meus pés do charco de lodo e ter me colocado, posto sobre a rocha. Salmo 40, verso de 1 a 4 está escrito sobre isso. Ele nos coloca, ele nos tira do charco de lodo e nos coloca sobre a rocha. A nossa permanência aqui não é para estarmos sobre a areia. Ele nos chamou para estarmos sobre rocha. E quem está sobre a rocha desfruta da proteção do Senhor. Quem está sobre a areia escolheu e vive por conta própria. E aqui, queridos, eu encerro com o meu tempo dizendo: só um construtor colocou em prática, só um deles colocou em prática aquilo que ele ouviu. O que você ouviu, o que você já tem ouvido, o meu conselho é: coloque em prática. Está difícil? Coloque em prática. Está demorando? Coloque em prática. Não sabe se vai dar certo? Coloque em prática. Queridos, dentro desse contexto aqui de fazer o que o Senhor está falando, de estarmos ouvindo e praticamos, é melhor nós não economizarmos. A prática é melhor não economizar. Podemos praticar, sim, aquilo que o Senhor está falando. E se fizermos isso, o resultado será maravilhoso. Amém?